Ler sempre me ensinou muito. E uma das coisas mais gostosas da vida pra mim é saber que sempre tem algo novo a ser descoberto. Ser curiosa sobre o mundo me mantém num lugar de contato com a vida e me faz estar presente nela, já que a curiosidade parte de um estado de observação, né? Essa coisa que tá cada vez mais difícil em tempos de atenção tão escassa. E aí eu vou fazer 30 anos em breve, talvez até já tenha feito quando esse vídeo subir. E uma das coisas que eu observo é que conforme você envelhece é cada vez mais difícil de segurar o fascínio e o senso de maravilhamento que você tem quando é criança e vê as coisas pela primeira vez. Mas manter-se interessada mesmo pela vida é uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas que eu conheço e é algo que eu quero ativamente cultivar em mim como uma coisa preciosa que é. Eu sempre me considerei uma pessoa muito curiosa, que gostava de perseguir as próprias ideias e o que via de interessante, mas eu observei que o final dos meus 20 foi passado meio que num modo de sobrevivência mesmo. Naturalmente eu tava me descobrindo ali enquanto adulta, tentando me inserir no mercado de trabalho, e acaba que é difícil mesmo, eu acho, no estágio do capitalismo que a gente vive, não deixar que as obrigações e as necessidades acabem atropelando tuas paixões que de repente não têm fins monetários. Então esse vídeo de hoje é um ode à curiosidade. Eu vou dar updates pra vocês de leitura e da minha vida também, mas através de fatos aleatórios que eu aprendi lendo ou vivendo ultimamente, para as almas curiosas que também amam informações aleatórias. Se você não me conhece, oi, eu sou Maria, eu falo sobre livros. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. E eu vou começar esse vídeo com um fato que me deixou horrorizada, mas que eu juro que esse vídeo vai ficando um pouquinho mais otimista, tá? Vocês sabiam que o gosto da comida literalmente muda quando você envelhece? Eu recentemente acabei Quando os Pássaros Voam para o Sul, aos prantos, e descobri essa grata novidade, que deve ser óbvia para quem faz medicina, mas enfim, para mim é uma novidade. Quando os Pássaros Voam para o Sul é uma meditação sobre memória e afeto. Foi inspirado pela experiência da autora cuidando de pessoas mais velhas lá na Suécia, que é onde ela mora. Nesse livro, o protagonista é um idoso que amava tortinhas de nata. Só que as tortinhas que ele tanto amava passam a ter gosto de areia pra ele. Eu descobri que isso realmente acontece pelo desgaste natural das papilas gustativas e também pela perda do olfato, que tá muito ligado ao paladar. Já que eu estou falando com uma geração que todos os dados apontam que vai viver muito mais que as anteriores, crianças, saboreiem aí suas comidinhas favoritas antes que elas percam o gosto. E aí, comecei a ler Como Poeira ao Vento, de Leonardo Padura. Como Poeira ao Vento é um livro de Leonardo Padura, que é um jornalista cubano. Eu comecei a ler porque é o livro favorito do meu namorado e tô gostando muito. Tenho algumas considerações sobre como ele escreve. Às vezes eu acho ele pretencioso demais, mas no geral tô gostando muito desse livro e venho com mais updates depois. Lendo Como Poeira ao Vento, eu descobri que não tem santeria a religião que o Sublime não pratica. Pois é, acontece que até hoje é a religião mais praticada de Cuba, com quase 80% da população se considerando santeiros. A santeria é basicamente um sincretismo maravilhoso, cheio de molho, muito parecido com nossas religiões afro-brasileiras, né, principalmente candomblé e umbanda, só que com uma mistura aí de catolicismo mais forte, talvez. E outro fato curioso sobre a santeria que eu também aprendi é que eles performam rituais de sacrifício com animais mesmo. E não tô aqui passando juízo de valor, tá? Fui vegetariana há muitos anos, mas não concordo muito com o absolutismo do movimento em alguns aspectos. Acho que cultura é uma coisa muito complexa pra gente julgar, mas já que estamos falando de afro-brasilidades, estive nos Lençóis Maranhenses recentemente e posso dizer inclusive que foi um dos lugares mais lindos e mágicos em termos de natureza que eu já vi na minha vida. Mas a gente passou por São Luís, né, pra chegar lá, e aí eu vi várias placas de reggae, capital do reggae. Eu fiquei me perguntando como assim, né, como é que São Luís do Maranhão virou a capital do reggae? Eu sei que lá é terra de Edson Gomes e tal, mas de onde é que veio a influência de Edson Gomes, entendem? Olha que coisa curiosa. Nos anos 70, a cidade de São Luís conseguia captar as frequências de rádio caribenhas, o que influenciou muito a musicalidade de lá. Também lá em São Luís a gente visitou um lugar chamado Lima Gallery, que é uma galeria de arte que me impressionou muito com a curadoria. E lá eu até tirei foto do trabalho desse artista aqui, que é super renomado e conceituado, mas que eu não conhecia. Ele se chama Jesus Santos e o estilo que ele pinta também se chama realismo mágico, como realismo mágico de Gabo que a gente vê lá na literatura. E foi assim que eu descobri que realismo mágico é um gênero não só literário, mas também de pintura e de audiovisual. Inclusive na pintura, e dá pra ver bem no trabalho de
Jesus Santos, o realismo mágico também tem um DNA bem latino-americano, com essa predominância de cores vibrantes e alguns elementos surrealistas, absurdamente lindo na minha opinião. E ainda no aspecto arte, sabe essa arte aqui? Eu sempre vi reproduções disso quando eu ia em brechós e enfim, na internet mesmo, mas eu não sabia que a arte era essa. E essa é uma arte japonesa do período Edo, ou seja, foi pintada lá entre 1600 e 1700. É um painel gigante que você pode ver no Japão. E essas aves dessa arte chamam-se Grous, que são os pássaros que voam para o sul, no título Quando os Pássaros Voam para o Sul. O interessante é que Grous, assim como pinguins, também são pássaros monogâmicos, tá? Eles têm toda uma dança de acasalamento que o macho faz para ficar com a fêmea e eles permanecem juntos a vida inteira. E falando rapidamente também sobre os updates de leituras gerais, eu passei um tempo doente e aí foi bom porque adiantei muitas leituras, terminei A Cabeça do Santo, gostei, achei um excelente livro, mas não amei. Entendo o hype, mas não dou 5 estrelas. Já Laços e Caderno Proibido também terminei e amei, inclusive quero fazer vídeos extensos sobre os dois, por isso não vou falar muito sobre agora. Por hoje é só, espero que esse vídeo tenha despertado tua curiosidade de alguma forma e que você se mantenha curioso. Eu acho que realmente prestar atenção no que fala com a tua alma e no que faz teu olho brilhar é um jeito muito legal de se descobrir e de permanecer fiel mesmo a si mesmo e a sua essência, que é uma coisa tão difícil num mundo que exige tantas outras coisas. Então é isso, mantenham-se curiosos e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!